Boa tarde, meus amigos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos. Hoje, conforme conversamos na lição anterior, a lição número 9, hoje na lição número 10, praticamente nós vamos dar continuidade na temática que é mediunidade. Hoje Emmanuel vai fazer uma breve reflexão, mas muito sucinta e esclarecedora, sobre a mediunidade. E o título também da lição é mediunidade. Emmanuel não vai elencar aqui, nem vai descrever item por item dos tipos, fenômenos e manifestações mediúnicas. Não. Emmanuel vai abordar aqui um marco histórico na história da humanidade sobre a mediunidade, sobre os dons espirituais, sobre os carismas, ou seja, dons, não é? O que vai surgir a partir desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu recomendo aos amigos que leiam todo o capítulo 2. Aqui especificamente Emmanuel vai comentar e ele vai dar uma visão geral desse capítulo 2, comentando o versículo 17. Esse versículo 17 diz assim: "E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei", esse é um termo importantíssimo para nós aqui, sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa passagem também está lá no livro de Joel, que tem uma característica escatológica, né? Objetiva a um fim, no capítulo 2, versículo 28 e 29. E também no livro A Gênese doutrinária, né, da doutrina espírita, no capítulo 17, nos itens 59 a 61, onde Kardec faz um breve comentário, e no final nós vamos ler apenas um pequeno comentário, uma pequena observação de Kardec para ratificar aquilo que Emmanuel está explicando para nós. Mas por que Emmanuel, então, ele está comentando, né, esse que nós podemos chamar esse marco histórico? Porque Jesus, nesse comentário, nessa análise que nós vamos fazer, nós podemos entender isso como um marco histórico. Agora, essa manifestação, esse derramar do Espírito Santo, esse derrame que houve sobre toda a carne, sobre todos os espíritos encarnados, que receberam isso especificamente de forma concreta, naquela época, naquele tempo, eles estavam em Jerusalém, não é? Mas Jesus não manifestou aos homens ou o seu derramar de graças, de bênçãos, não é? Por nós, não foi a partir dali, não é? Nós sabemos disso. Jesus, ele é apenas a encarnação histórica do Cristo. Jesus esteve sempre jorrando, derramando sobre nós todas as bênçãos, todas as graças, todos os dons, todas as nossas potencialidades para que nós possamos colocar isso em prática aqui nesse plano Terra e caminharmos na nossa evolução. O que Jesus, e nessa passagem de Atos dos Apóstolos, muito bem descrita lá, o que Jesus, na sua plenitude, né, já que ele é o pleroma, aquele que é pleno de tudo e aquele que nos preenche em tudo. Então, o Espírito Santo, ao trazer isso a partir de Cristo, nós já tínhamos essas bênçãos derramadas antes, nos profetas do Antigo Testamento e em todas essas manifestações. O que Cristo vem reinaugurar, o que Cristo vem refazer, reimplantar, é que essa nova lei, nas relações do homem com o plano espiritual, em todos os dons da profecia, etc, 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 que Paulo vai elencar muito bem para nós nos capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, também vamos comentar logo na frente. Jesus vem implantar agora essa lei no coração dos homens. Jesus mostrar que essa é uma liberdade de acesso para todas essas manifestações,
para todos os homens, indiscriminadamente, para todas as raças, para todos os povos, mulheres, homens, anciãos, independente de cultura, de condição social e econômica. Ou seja, esse derramar abrange a todas as criaturas e em todos os tempos. E esse derramar vai sendo cada vez mais esclarecido, cada vez mais colocado para os homens a forma, o objetivo e o uso que esses dons devem ser trabalhados nas comunidades, nas crenças, nas religiões. Não é? E que essa manifestação do Espírito Santo, ou seja, é uma manifestação, é uma espécie que nós podemos entender de preenchimento. É um habitar constante de Deus em nós, mas de forma indiscriminada. Não há privilégio ou conotação ou pertença a nenhuma religião. Infelizmente, nós temos algumas confissões que atribuem que exercer essas manifestações, os dons da cura, como Paulo vai dizer, os dons da língua, os dons da cura, os dons da profecia, os dons do falar, do discernimento, do servir, de servir, se esses dons estiverem exercidos fora de suas denominações religiosas, nós não estamos sob a égide, né? Sobre o comando e a direção e aí o influxo da força do Espírito Santo, que estamos fora de suas confissões religiosas. Não, pelo contrário. Esse derrame abrange todas as criaturas. Não é? É muito interessante eu gosto muito de uma interpretação do pastor e teólogo Caio Fábio e também de Russell Champlin, onde ele diz, é uma reversão, Jesus reverte agora o processo que nós temos lá no Antigo Testamento da Torre de Babel, onde lá pela diferenciação das línguas, criou-se uma animosidade, um conflito, um desentendimento, uma separação de raças pelas línguas, ou seja, os sentidos agora ganham interpretações individuais, os dons, não é? E ali houve um dispersar da humanidade, os homens se separam por suas raças, credos e línguas. Jesus agora reverte esse processo. Esse processo agora, ele é um processo de unificação. Ou seja, unifica todos os homens nesses dons. O projeto agora é que as línguas, esse falar de línguas, esse profetizar, ele tem que servir a um só caminho. E aí nós vamos ver no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Servir. Se esses dons, tudo que ele nos traz, tudo que ele nos propicia, se não tiver amor, como diz Paulo, de nada me serve. E é assim que nós devemos entender esse fenômeno. Porque o que é o Pentecostes? Nós temos duas relações. Por que Paulo, Cristo, e aqui em Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, né? E nós temos depois, Pedro vai explicar a partir do versículo 18, do capítulo 2, nós temos o que significa Pentecostes? Significa 50º, 50. Ou seja, ele era comemorado 50 dias depois da Páscoa, não é? Ou seja, era uma festa, a festa da colheita, que também alguns chamavam a festa da gratidão pela colheita, por colher os frutos de um plantio. Aí tem um simbolismo, não é só o plantio daquilo que se colhe como alimento, o plantio de um correr da humanidade, de um ciclo de ciclos humanitários e daquele êxodo de tudo que os judeus passaram, ou aquilo que eles irão colher também na sua relação com Deus. Então simbolizava sempre também a gratidão. Tinha duas conotações. Eles levaram do Egito até o Monte Sinai 49 dias. Então no 50º dia eles comemoravam então quando Moisés recebe, né, o decálogo, as tábuas da lei. Então se comemorava também isso. E também, nesses 50 dias, significava a colheita. O que no Pentecostes cristão isso vai ganhar essa característica? Após 49 dias da ressurreição do Cristo, no 50º dia, se comemora, então, o renascimento, o ressurgir, a vida em Cristo, uma nova vida, uma nova proposta, um novo caminhar. Todos agora libertos na simbologia da cruz. Infelizmente, nós enfatizamos muito a cruz. Todo aquele processo
que foi importantíssimo para a humanidade, mas nós esquecemos que no terceiro dia, esse que é comemorado, ao renascer para a vida, ao novo renascimento, novo ciclo para a humanidade. Então, isso é o que, historicamente, representa para nós esse Pentecostes. Vamos ler então a explicação de Emmanuel para darmos continuidade. Emmanuel diz assim, olha, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos. Se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova. Esse é o nosso renascer, esse é o nosso ressurgir. E ele vem desde Cristo tentando fazer que nós devemos entender que o processo é de renascer a cada dia, mas como homem. Nos princípios morais, nos princípios éticos, que esse arrepender-se, esse estar preenchido pelo Espírito Santo, o objetivo é de renovação, de um ressurgimento de uma nova humanidade, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Aqui nós temos fenômenos conhecidos, que é o da glossolalia e da xenoglosia. A glossolalia é quando há aquelas manifestações, e nós temos aí movimentos carismáticos, pentecostais, neopentecostais, na Igreja Católica, nos seus movimentos. Então nós temos dois tipos de manifestações. A glossolalia é quando as frases, as vogais e as consoantes, não há nenhuma ligação, não se forma palavras. Então é apenas um blá blá blá, falar, mas não há nenhuma, não se forma, não há nenhuma mensagem formada. É apenas um preenchimento, um êxtase místico, onde vai se envolvendo aquela energia. Esse êxtase é um sair de si, não é? Mas que não se forma, não transmite nenhuma mensagem formalizada. A xenoglosia é quando alguém fala no idioma pátrio. Então, veja bem, se eu estou aqui, se eu estivesse falando com vocês em alemão, naquele movimento, junto de todas aquelas pessoas, o que aconteceria? Se eu não tivesse ninguém lá que falasse alemão para interpretar, dizer, comunicar aquilo que eu disse e eu ter a capacidade de apresentar, também não teria nenhum fim. Ou se eu, depois de receber essa intuição, essa inspiração do Espírito Santo para transmitir aquela mensagem, eu também não soubesse interpretar, não teria nenhum fim. Não é que está sendo descaracterizado, pelo contrário. Essa manifestação é muito importante, sentir-se preenchido por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo. É algo que nos preenche, que nos exalta, mas veja bem, tudo isso, essa forma indiscriminada, ela abrange a todos. Não há como essa força e essa energia entender naquela multidão ou em outras multidões quem é quem pertence à igreja tal, não. É um preenchimento de tudo. O que vai diferenciar e que Paulo vai falar para todos aqueles que creem. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer que aquela inspiração, que aquele preenchimento, que aquela forma que me insufla, exerce uma força dentro de mim, é para que algo positivo venha a ser feito e que isso me edifique individualmente e coletivamente. Não é? Nós vamos enfatizar no final o que Paulo fala, e é o que eu recomendo sempre aos irmãos da doutrina, e como eu tento estudar os capítulos 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios. Fica muito bem entendido esse fenômeno, porque Paulo vai explicar esse mesmo fenômeno, o que vai acontecer em Corinto. Era uma verdadeira algazarra, histerias, rolar pelo chão, gritos, que não edificava a comunidade. Ou seja, a mediunidade é para esclarecer, consolar, exortar, advertir, enobrecer, mostrar quais são os caminhos do servir à humanidade. Não para objetivos de espetáculo, não é? Então, olha que uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral.
Ou seja, essa característica mística do místico no sentido positivo, porque os grandes místicos, eles não são mistificadores. Nós temos São Francisco de Assis, São João da Cruz, Madre Teresa d'Ávila, Chico Xavier, nós temos em todas as outras comunidades, nós temos milhares e milhares e milhares e milhares de irmãos em todas as histórias, os profetas e todos. Ou seja, esse receber, esse êxtase místico, esse sair de si, não é? Essa força que invade o homem para que ele receba, para que ele entenda esse processo, é para servir, é para partilhar, sempre direcionado, conduzido e estruturado no amor, não é? Então, essa onda traz aquela surpresa, porque é uma força que contagia, envolve. Mas esse envolver tem que ter um objetivo, tem que dizer ao que veio, qual o objetivo disso, não é? Então, não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Ou seja, justamente, se esse modo de exercer, esse modo de receber, esse modo de entender, de praticar e de ensinar, não é, for conduzido por histerias coletivas ou individuais, que não esclarece, que não edificam, que não constrói, que não mostram um caminho a seguir na evolução humana, perde-se o efeito. Então, sempre haverá céticos. Mas a grande maioria desses céticos, eles nem sabem por que o são. A grande maioria são críticos por serem críticos. Não nos trazem nada. Oremos por eles. E a outra característica de cético que são os exclusivistas. Essas manifestações são válidas, mas elas só ganham o selo de validade se estiverem sobre a égide, como eu falei antes, a regulamentação de suas doutrinas, dos seus dogmas, que absorvem e que dá como se eles patenteassem isso e diz, isso me pertence. Não, pertence a todos, por isso foi um derramar de bênçãos e de graça, não é? Simão Pedro destaca-se, olha, e esclarece. Pedro vai esclarecer bem, né? Que se trata da luz prometida pelos céus da escuridão. Ou seja, agora, o que é isso? São os recursos divinos, agora mais esclarecidos pelo Cristo, pelos ensinamentos, pela boa nova, como nós lemos antes, ensinado, são recursos para o quê? Para que eles, objetivo, curar, acalentar, socorrer, consolar, ensinar, levar os homens a um caminho de entendimento dentro dos princípios de Jesus. Ou seja, tem que ter um objetivo a ser trilhado nisso. A mediunidade, o dom, a graça, os carismas, a mediunidade, não tem objetivos contrários, a não ser o amor cristão. Por isso que Paulo dá o título lá, nós vamos ver, do capítulo 13, o hino do amor cristão. Se tiver todos esses dons, mas não tiver o amor, ele não cumpre o seu objetivo aqui na Terra. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes, olha, jorraram sobre o mundo, incessantemente. Nunca parou. Antes do Pentecostes cristão, lá no Pentecostes, e assim desde a formação do mundo, do nosso orbe, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio que os cerceavam. Antes, estas eram cerceadas porque elas estavam vinculadas somente a Moisés, a lei, a literalidade e o legalismo. Ou seja, então, eles também entendem, e os cristãos vão entender, ou seja, curam doentes, curar é um dos dons. Levantar o espírito dos infortunados, ou seja, o objetivo é edificar, construir. Falam aos reis da terra em nome do Senhor. Ou seja, falar, curar, levantar, erguer, expressar, exige transparência, de forma clara, bem objetiva e racional. Essas manifestações não podem ter característica de racionalidade.
como diz antes, histerias, gritos, grunhidos. Paulo fala isso muito bem, é como um sino, não é? Um símbolo a tocar de forma descoordenada. É como uma orquestra tocando e os instrumentos totalmente desafinados. Não vai haver uma melodia, não sai dali uma sinfonia, como a de Beethoven, de Bach, de Mozart, não. Não diz a nada, são sons descoordenados, não é? O poder de Jesus se lhe comunicar as energias reduzidas. Ou seja, cada um sabendo então as suas potencialidades, os seus dons, cada um daqueles apóstolos, dos discípulos e dos que vieram após eles. Cada um assumindo, encarando e entendendo qual o seu carisma, o seu dom. E servindo, como Paulo fala, capítulo 12, principalmente o 14 da primeira carta, a um só corpo conduzido por Cristo, haverá uma edificação da comunidade e da igreja, que era a comunidade. Não tinha nenhuma conotação com as igrejas que nós conhecemos hoje. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos, não é? Aí cada um procura entender, estudar e ter o esclarecimento de todos esses dons, que necessariamente não são manifestações diretas e concretas. Não, nós somos inspirados e intuídos, recebemos a todos esses momentos auxílio naquilo que nós fazemos. Quando nós servimos uma água, alimentamos um carente, como Paulo, o dom de servir, e principalmente o dom de discernir, discernir com racionalidade, com coerência, de forma compreensiva e com amor. Aí nós podemos ensinar e edificar alguém. Isso também é mediunidade. Você não precisa estar relacionado com o espírito do plano extrafísico, do plano metafísico, do plano espiritual. Não. Tudo aquilo que nós exercemos aqui são dons, carismas, graça de Deus em nós. Essa graça é a força, é o influxo que Deus nos fortalece quando estamos praticando o bem. Fora disso, ela não age em nós, porque essa força é de luz, ela não pode nos fortalecer em ações para o mal. Não é? Contra o seu influxo trabalham, olha, até hoje os prejuízos morais. Por quê? São esses que estão fora, esses sim estão fora, eles não são fortalecidos pela graça divina. Eles agem por si, ou seja, pelos interesses únicos humanos, de instrumentalizar, usar, praticar para fins escusos, fins pessoais, atendendo a coletividades, a doutrinas, a religiões, cujos objetivos não correspondem à boa nova, como Emmanuel diz antes. Não correspondem ao Evangelho. Não é? Que avassalam os caminhos do homem. Ou seja, todas as nossas ações, todas as nossas profissões, aquilo que nós exercemos com amor, com carinho, é dom. Cada um não é bom naquilo que faz, um professor, um médico, um engenheiro, um irmão que trabalha na manutenção, tudo, em todas as funções. Se ele não tiver dentro dos critérios da moral, da ética e alicerçado pelo amor naquilo que ele faz e nas suas relações com os outros, com o próximo, perde-se o valor do que ele faz. Trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus oferecida. Olha, oferecido, por isso é um dom, carisma, é um dom de Deus, que nos é emprestado e pode ser retirado a qualquer momento. Às criaturas no Pentecoste, ou seja, nesse derramar de bênçãos, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras, olha, sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada, olha, dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como alma imortal do cristianismo redivivo. Ou seja, assim como os nossos irmãos do antigo, antes de Cristo, antes da era Cristo, falharam em determinadas missões e agiram, como Jesus disse, como eles mataram os profetas.
né? Agiram contra aqueles que eram instrumentos de Deus, porque contrariavam os seus interesses particulares, não é? Aqueles que vieram pós-Cristo, que também agiram da mesma forma. E a doutrina espírita, o seu grande marco, o seu grande objetivo, fazer ressurgir no coração do homem, na mente humana, a sua relação com Deus, o que ele deve entender daquilo que Deus nos dá enquanto graça, enquanto força, para exercermos isso na humanidade, estarmos vinculados enquanto cristianismo primitivo, até os 3 primeiros séculos do cristianismo, onde a essência do bem, da caridade, do amor ao próximo prevaleceu. Infelizmente, após vários concílios, isso tudo foi instrumentalizado, trabalhado para servir a interesses particulares. Mas houve muitos homens, muitos grandes homens de todas essas religiões, que não trabalharam de forma a servir esses interesses, serviram a Cristo, a Deus e a Cristo, objetivando o bem. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, eu recomendo a vocês, aqueles que tiverem interesse, estudem, né? Principalmente aos irmãos espíritas que estão assistindo. Estuda o livro dos médiuns. Estuda o livro dos espíritos. Dentro dessa temática, o segundo livro do livro dos espíritos, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, questão 76 a 613. Estuda o livro Gênese, kardeciana também, capítulo 13 ao 18 até o final. Kardec explica muito bem todos esses fenômenos das curas, todos eles, não é? Lá nós vamos entender, e quando nós formos ao Evangelho, vamos a Paulo, e que eu recomendo, o capítulo 12, justamente Paulo vai falar dos carismas, dos dons. Todo ele, o capítulo 12. Paulo diz muito bem, ele diz assim, ó, a cada um é dada uma manifestação do Espírito. Olha, para o bem comum. Não vou dizer mais nada aqui. Para o bem comum. No final, no versículo 31, Paulo diz assim, o que nós devemos fazer então? Aspirar, ou seja, aspirar, projetar, né? Aos carismas mais valiosos. É esse o nosso objetivo. Cada vez mais crescer e evoluir, né? E nos aperfeiçoar nesse dom. E agora vos indicarei um caminho muito melhor. Ponto. Encerrou o capítulo 12. O que ele começa no capítulo 13, que eu falei que é o hino ao amor? Ele fala, ainda que eu fale todas as línguas humanas e angélicas, se não tenho amor, sou um metal estridente e um símbolo que tine. Ou seja, o amor é o único instrumento, é o único motivador para todas as ações cristãs, ou seja, todas as nossas atitudes, tudo que nós devemos agora empreender nos nossos esforços para nos elevar, para nos edificar e dar o nosso contributo na edificação humana, tem que ser alicerçado no amor. Então, olha, seja médio, seja o que for, todos aqueles que exercem e que recebem esse dom, se ele não tiver sedimentado no amor, de nada valerá. Então, Paulo, no capítulo 14, aí é que, mais uma vez, eu sugiro aos amigos, ele vai falar sobre a profecia e as línguas misteriosas, ou seja, ela tem que servir a um objetivo, ela tem que servir e construir. No versículo 19, para nós encerrarmos então, diz Paulo, mas numa assembleia, ou seja, numa igreja, numa eclesia, numa reunião, para instruir os outros, prefiro dizer 5 palavras inteligíveis do que pronunciar 10.000 misteriosas. Ou seja, que não vai revelar. Todos nós entraremos naquela assembleia, naquela reunião, naquele culto, não é? Entraremos de um jeito e sairemos do mesmo. Não sairemos nem melhores nem piores. Não evoluiremos, não cresceremos. E o objetivo nosso, sabemos, é caminhar na direção do Cristo, com as suas prerrogativas, com os seus princípios, evoluirmos sempre, entendendo que só alicerçados pelo amor vamos construir um mundo melhor. Muito obrigado. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com vocês em mais uma semana.
Muita saúde e muita paz.